Olá, meu nome é Tony, estou como presidente da Unidestinos. A Unidestino é a União Nacional de Convênios Birôs e Entidades de Destinos. Estamos aqui com Keila, com Vanisa, com a Brenda, e a Brenda vai contar para vocês como tudo isso começou. A Brenda, que é a nossa vice-presidente de comunicação aqui da Unidestino. Brenda, diz para nós aí como é essa ideia aqui do Unipod. Vai ser um programa onde a gente vai estar entrevistando os grandes nomes do setor de turismo, onde a gente vai estar falando sobre as inovações, ações de marketing, como é que a gente pode trabalhar melhor como Convention Bureau e trazer esse protagonismo que nós temos, né? Que a gente já trabalha dessa forma e aqui, através do programa, poder trazer mais informação como Unidestinos. A Vanisa tem um monte de experiência com relação à Convention, desde que a Convention nasceu no Brasil. Conta pra gente aí como que isso conecta ao mundo atual, aos conventions atuais, tentar entender um pouco da história de como foi esse passado, pra gente pensar um pouco no futuro dos conventions. Na verdade, a junção, né, do propósito da Unidestinos de contar essa história e trazer esses conteúdos de uma maneira mais leve, tinha uma super convergência com uma ideia de também consolidar os conteúdos em uma maneira que as pessoas pudessem consumir de uma maneira diferente do que somente livros, né? Porque é o que a gente tem. A gente tem um monte de livros escritos com histórias maravilhosas, mas que, por falta de tempo, pela vida, a corrida, as pessoas não conseguem, principalmente os gestores de destinos, se capacitar. E aí, a gente uniu, né, os esforços. Eu disse, olha, eu quero botar algumas coisas em conteúdo, o Unidestinos também queria, e o objetivo deste programa é realmente tornar a informação mais acessível, que os gestores possam consumi-las de uma forma mais ágil, né? De repente no carro, não deu tempo, dá no carro, né? Ouvindo, ou mesmo naquele intervalinho pequeno que ele tem, é uma forma de se capacitar e estar conectado aí com as melhores práticas, que é isso que a gente também pretende mostrar, né? Não só o que foi a história, quais são o benchmarking em gestão de Convention Bureau, mas os babados, né? Porque nos babados a gente não pode escrever no livro. Os babados a gente conta só aqui. Então, o pessoal tem que ficar ligado no pod, porque a gente tem realmente algumas informações bem de bastidores para passar para vocês e convidados muito especiais que a gente vai tentar tirar o máximo deles de informação para que a gente possa ter o melhor resultado com a gestão de conventions. Eu queria pedir para a Keila falar um pouquinho dos nossos parceiros que estão viabilizando esse podcast. Fala um pouquinho quem são os parceiros da Unidestinos. Claro, o Unipod está acontecendo graças ao patrocínio do Grupo R1 e também do grande apoio do Sheraton São Paulo WTC, que nós agradecemos muito, por sinal. Inclusive, a nossa ideia dentro do Unipod é que a gente possa ter diferentes lugares, porque a gente tem que aproveitar onde as pessoas estão, né? Então, vamos ter uma feira de turismo, a gente monta um estúdio e carta o povo, né, que estiver passando por aí, para a gente conseguir realmente essas personalidades que têm uma agenda mais complexa, assim como o Tony, a gente sequestra e traz para dentro do estúdio. E muito feliz hoje de ter te sequestrado para cá, né, Tony, que estava fácil. O Unipod, na verdade, ele é a essência do que é a Unidestino, que é compartilhar, e aqui a ideia é compartilhar dados, informações, profissionais, empresários e representantes das entidades setoriais, que são nossos grandes parceiros, representar, e para isso o Unipod ele pode ter conteúdos que favoreçam muito, principalmente o parlamento, o executivo, a entender a nossa atividade, como qualquer impacto que sobrevenha a um setor impacta um destino, e o destino ele acaba sendo impactado por qualquer decisão da hotelaria, qualquer decisão do centro de convenções, qualquer decisão sobre bares e restaurantes. Então a proposta de trazer debate, trazer convidados aqui que possam expor, é que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir no momento em que elas podem ouvir. Então, por isso que o Uni pode. Pode tudo. Pode ouvir no seu tempo. E assim a gente consegue compartilhar de verdade todas as informações que são necessárias para a tomada de decisão no dia a dia. E eu acho que é muito importante a gente destacar que isso não é um programa voltado unicamente para gestores de convention e visitors bureaus, de visites, né? Mas todos os gestores de destinos, secretários estaduais, municipais, as equipes técnicas, né, de governos, de instituições que são relacionadas ao turismo direto ou indiretamente, a gente quer justamente trazer esses gestores de cidades, né, de localidades,
para dentro dessas pautas, porque com certeza algumas dos dilemas que nós enfrentamos como Visite são com certeza os dilemas que eles têm também nas cidades deles. Então sejam bem-vindos, quem não é Convention Bureau, quem quer ser Convention Bureau, quem não sabe se pode ser Convention Bureau, todos os gestores são super bem-vindos nesse programa. Vamos começar? Então, primeiro episódio, já está explicado aí o que é o Unipod. Vamos começar. E eu acho que a gente tem que começar pelo começo, né? Assim, a origem, né? Da onde vieram os Convention Bureaus, quem teve essa ideia, quanto tempo faz isso, né? O que vocês acham? Acho que Tony pode falar, né, Tony? Olha, faz tempo, hein? Conta pra gente. Então, existe uma grande diferença entre entidades setoriais e entidades mercadológicas. O caso dos Convention Bureaus são entidades de mercado, são entidades de marketing. E as entidades setoriais nascem defendendo seu interesse econômico, né? O hoteleiro tem a sua associação, o restaurante tem a sua, convenções, organizadores, cada um tem a sua. A essência de Convention Bureaus, que nasceu lá em Detroit, foi numa provocação de jornalista, né? Um jornalista que falou, olha, tem tanta gente vindo para cá, por que vocês não aproveitando isso para conectar outros estabelecimentos e aproveitar melhor o viajante que passa por aqui? E é o que a gente utiliza muito, como transformar o viajante em um visitante. Talvez a essência de um Convention Bureau seja essa, ser protagonista do destino, incorporando todos os players do mercado para que a pessoa se sinta bem no seu destino e que até possa voltar. Começou em Detroit, depois em Londres, e aí chegou no Brasil. Chegou no Brasil num outro tipo de provocação, né, Vanessa? Como que foi mesmo lá no Rio de Janeiro? Não, antes de chegar no Rio de Janeiro, eu quero agregar aí uma pitadinha, porque eu acho que esse discurso do Carmichel, que foi esse jornalista, imagina, um jornalista que chega numa cidade, um forasteiro, né, e que já comprou uma briga com a hotelaria, né, porque ele foi lá na carne e foi já provocando os hoteleiros. Por que é que eles não faziam nada, tendo em vista a quantidade de produção? Vamos lá voltar, que isso era 1896, né? Revolução Industrial, o processo de produção tinha recém mudado do artesanal para a produção em massa, e as empresas estavam com toda aquela produção brigando pelo mesmo consumidor. Então, eles faziam convenções, as pessoas tinham já os locais, as feiras de negócios, né, elas são muito antigas, né, as feiras de consumidores, elas são muito mais antigas. Aliás, a gente pode contar a história do turismo pelo turismo de negócios e eventos, e elas estavam a pleno na Revolução Industrial. E esse personagem, né, Carmichel, chegou e olhou aquele monte de convenção acontecendo e disse assim, gente, por que vocês não se organizam para serem proativos? Porque essas pessoas chegam aqui porque vêm para o destino porque elas precisam, né? E aí é o conceito do turismo de negócio. Porque precisa vir para cá. Vocês não vão fazer nada? E olha, e deu super certo, né? Porque daí, em menos de um ano, os hoteleiros realmente se reuniram depois desse artigo do Carmichel, que continua muito atual para muito destino, né, Tony? Muito destino que fica olhando o fluxo chegar e não faz nada por ele. E se reuniram e criaram, então, o Detroit Businessman League, né? Que era a liga dos homens de negócio. Quem foi o representante de vendas? Carmichel. Carmichel botaram, você nos provocou? Pois agora, ó, pegue aqui, ó, dossiezinho de Detroit debaixo do braço e vá nos defender. É claro que nos Estados Unidos os outros destinos não deixaram barato, né? Os outros destinos, em menos ali de 20 anos, a gente já tinha mais de 12 Convention Bureaus que se reuniram para definir aí práticas de mercado, para né, algumas, até um código de ética entre eles, para trocar melhores práticas, e foi o início da Associação Internacional de Convention Bureaus, né? Então, eu acho que é uma história, eu gosto de trazer essa história, porque ela é muito atual, né? Eu acho que essa questão do ser reativo, do ser proativo, é algo que a gente tem no cenário de hoje, né? Mas vamos voltar, então, tá contextualizado aí, claro que pipocou o momento. A história do Londres, né? Todo mundo diz, mas é Londres que começou. Não, o movimento mesmo começou em Detroit. Londres foi em 1905, porque já tinha esse movimento nos Estados Unidos, e Londres foi a primeira vez que se usou esse termo, Londres Convention Bureau, né? E aí eu vou defender mais um pouquinho, né, nosso peixe aqui do turismo de negócios e eventos, que você sabe que mora no meu coração. Era para captar eventos, gente, não era para captar visitante, era captar eventos, pessoas de negócio, turismo de negócios.
Esse era o propósito de um Convention Bureau. E assim foi por muitos anos, até que eles começaram a pensar no pessoal de lazer. Ainda De novo, bem, né? A gente ia discutir aqui. E aí, Já ia começar aqui uma... aí entrou Porto de Galinhas. A gente provocando aqui É. Porto de Galinhas. Depois você pode contar a sua história do turismo de lazer, Brenda. E que teve foi lá. Londres também, né? É. Londres também com I Love New York. Exatamente. Então, tinha em muitas cidades dos Estados Unidos naquela época, porque todo mundo adorou a ideia. E aí, se nós vamos deixar Detroit andar sozinho? Claro que não, né? Os americanos são muito rápidos e começaram já com essa proposta. Então, eu acho uma história muito bacana, muito atual, que a gente tem que realmente trazer, porque ela se aplica, apesar de ser 1896, ela se aplica perfeitamente, né, em 2025, em algumas localidades que ficam ali, ó, parada, esperando que o Uma Mas- povo história de chegue. união, né? É uma Mas- história de união empresarial para fazer a coisa acontecer, o turismo acontecer. Mas quando a gente fala sociedade civil organizada, é isso. Muitas vezes, muitos destinos ficam esperando o prefeito tomar decisão, o secretário de turismo tomar decisão, e na verdade ele vai esperar sentado, porque não é prioridade de um governo unir empresários para defender os seus próprios interesses ou promover seu destino. É claro que promover equipamentos de cada um é muito mais difícil do que promover um destino e os equipamentos irem juntos com o destino. Para isso que existe o apoio governamental. Mas a sociedade civil, ela precisa entender que se ela não fizer, não existe salvador da pátria, não existe ninguém que vai fazer. Então, é importante, essa história americana mostra claramente que destinos no Brasil que tomaram a iniciativa e constituíram a sua instituição de Convention Bureau, hoje elas estão em rankings internacionais provando a sua capacidade de receber pessoas. E aí quem ganha, quem se beneficia, é toda a economia de um destino. Inclusive, ainda falando do Carmichel, isso era a essência do pensamento dele. A liberdade e a isenção total política. Ele entendia que o fórum tinha que ser absolutamente privado para não ser contaminado justamente com uma transição de governo. O cara não prioriza o turismo, ele não consegue enxergar que o potencial de desenvolvimento do turismo no desenvolvimento dos destinos ou na geração de emprego e renda, e acaba, né, com o termo de fomento, com o repasse financeiro, e o Carmichel defendia a total isenção política e a liberdade. Para que eles pudessem garantir a liberdade, era o privado que deveria assumir isso, que é muito parecido com... Aí sim, você tem um case bacana para nos contar, né? Eu acredito muito na responsabilização das empresas em relação ao futuro do destino turístico, né? E essa é a história de Porto de Galinhas, né? Que nasce de 4 pousadas de 10 apartamentos, 10, 15 apartamentos e se torna um destino de 20 mil leitos através da união empresarial. E acho que esse é o case dos Convention Bureau, né? São os empresários trabalhando para fazer o destino acontecer. Bom, Mas e como começou a história da Unidestinos, gente? A gente precisa falar da Unidestinos também. Fala Keila, um pouquinho. Nós atropelamos até o Brasil, né? Foi. Atropelamos o Brasil, mas é que essa história não dava para não ser contada, né? Do internacional. A história da Unidestinos, ela teve aí, sim, uns pontos muito interessantes, né? Mas vamos falar, eu acho que tem um BO que é antes disso, né? Um BO não, porque é um fato curioso, é engraçado, né? A história dos conventos do Brasil, né? Que teve ali uma iniciativa, e eu acho que é muito bacana, eu acho que pouca gente sabe que muito da história do Convention Bureau nasceu por uma provocação. A primeira iniciativa foi justamente da Embratur. A Embratur era no Rio, né? E não só a Embratur, mas alguns dirigentes da Embratur, naquela época, porque a Embratur trabalhava muito com turismo internacional, começaram a perceber esse movimento mundial de conventions bureaus ligados às convenções, viu, Brenda? Ligados às convenções, principalmente, que estavam mais organizados, que tinham redes empresariais consistentes, que acompanhavam os órgãos de turismo nas feiras internacionais, e que eram, obviamente, muito melhor representados do que indo só um institucional que não pode nem vender, né? Paralelo a isso, tinha a questão da hotelaria, principalmente as redes internacionais no Rio, que tinham os seus pares fora do Brasil e que já trabalhavam com Convention Bureau há muito tempo, né? E tinha a Varig, né?
que também eu acho que A é Varig. muito importante, assim, Muito. a Varig, você tinha uma companhia aérea que tinha essa visão de mercado, acho que muitos conventions no Brasil, inclusive, eu fiz treinamento da Varig em 1998, convention de Porto Alegre, fiz treinamento dentro da Varig, a Varig viabilizava a ida, né, dos executivos de convention bureau para fazer a prospecção de eventos. Mas essa ideia lá no Rio começou, vejam só, né, que justamente a dificuldade da implementação, quando ela foi trazida, era os empresários entenderem que eles tinham que se unir para alcançar algo comum, um benefício comum, né, Tony? Eu acho que isso começou exatamente o ponto lá que era defendido por Carl Michel e o que os americanos foram muito rápidos. Aqui no Brasil precisou de um tempo de maturação para que as pessoas entendessem que, assim, ninguém é capaz de vender o seu equipamento se você não vendeu o destino antes. A decisão é primeiro pelo destino, depois a gente se vende. E como é que você vai vender o destino? Né? Você tem que ter ali alguém acordando e dormindo, pensando unicamente na venda do destino. Né? E esse era o papel do Convention Bureau. Mas aí os paulistanos, eu acho que você pode contar essas histórias, então o Rio foi maturando essa ideia, né, esses atores ali se organizando, os operadores de turismo, alguns bem relevantes, né, acho melhor, a gente nem pode citar nome, porque é tanta gente envolvida que a gente seria injusto, né, mas os operadores de turismo do Rio desenvolveram aí um papel muito importante nessa história. Mas aí eu vou deixar que o São Paulo, a história de São Paulo, seja contada pelo Tony. A gente fez um livro do Visite São Paulo, inclusive está no site, visitesãopaulo.com/livro. E nesse livro de 40 anos conta a história de como começou em São Paulo, que nada mais foi do que uma provocação do secretário de Estado de Turismo da época, Caio Pompeu, e que ele falou para dois jovens da época, que era o Caio Carvalho e o João Dória, falou assim: olha, o Rio de Janeiro está criando um negócio chamado Convention Bureau. Vai dar uma olhada no que é isso, que acho que São Paulo precisa ter. E os dois saíram no ritmo de São Paulo, reuniram um grupo de empresários no Cadoro, numa segunda reunião reuniram no Hilton e instituíram imediatamente uma ata e constituíram a Fundação 25 de Janeiro, que foi o primeiro Convention Visitor Bureau, na qual Melo Faro, que era Casas Faro, que tinha câmbio e agente de viagem, foi o primeiro presidente. De lá para cá, eu até fiz uma colinha aqui, ó. Foi São Paulo em 83, Rio de Janeiro em 84, Florianópolis em 89, Blumenau em 91, Brasília em 96, Fortaleza em 96, Joinville em 97 e Belo Horizonte em 97. A partir daí... Porto Alegre 98. E Porto Alegre, 98. Ah! Não, foi, acho que a Fundação 97, a gente começou a trabalhar em 98, então não esquece Porto Alegre. Mas não. foi daí que surgiu a necessidade de, crescendo essas organizações de Convention Bureau, de ter um fórum que pudesse reuni-los para poder ter uma linha mestra de atuação, para não ter convention no tipo, atuando fora da cartilha do que é um Convention Bureau num padrão internacional e utilizando da marca para fazer ações regionais. E foi aí que criou-se o primeiro fórum de Convention Bureaus, que nasceu lá em Porto Alegre com Moreira e que veio para São Paulo, né, para se estruturar e ajudar os conventions a ampliarem sua base de atuação dentro de uma linha que depois aí foi se reorganizando novamente, né? Fórum para a federação, federação para uma confederação, não foi isso? É, isso mesmo. E isso foi um processo bem interessante, porque o que aconteceu nesse meio tempo? Houve a criação do Ministério do Turismo e a Embratur, né, com o governo Lula, e a Embratur passou a ser responsável pela promoção internacional. Quem assumiu? Um ex-dirigente do São Paulo Convention, que é Eduardo Sanovics, né, nosso grande mestre. E o que o Eduardo fez? Ele rapou os conventions bureaus executivos de Convention Bureau, ele levou todo mundo para Brasília. A Embratur tinha, pelo menos, executivo de uns 10 Conventions Bureaus dentro dela, né? E, de fato, toda essa movimentação, por que o Convention Bureau? Porque o Convention Bureau era multissetorial. O Convention Bureau, eu acho que isso é uma das características mais interessantes, ele é diferente das associações setoriais, né, da indústria hoteleira, dos restaurantes, da alimentação.
todo mundo é bem-vindo dentro do Convention Bureau. Então, ele é um representante da cadeia produtiva. E esse olhar do Eduardo, eu acho que foi fundamental neste processo evolutivo. Nesse mesmo período, o Ministério estava trabalhando com a regionalização, né, empoderando os estados e estimulando que tivesse uma representatividade melhor. E aí que teve essa federação, confederação, né, por um estilo até, né, do ministro Maris Guia, que fez essa provocação para a federação e mostrou a necessidade deles se constituírem. Então, aí, nós vamos chegar lá na Unidestinos. Me conta, né? eu já estou aqui curiosa. Aí, mas Quando surgiu, como surgiu? Eu ouvi uma história aí de que teve mesa de bar, aí eu estou interessada. A gente estava na WTM em 2015, né? 2015. 2015, já tinha tido pela BO aqui um encontro. Esse encontro a gente debatia o papel do Convention Bureau e qual o seu nível de representatividade junto ao mercado. E em 2015 fizemos um fórum lá no Costa do Santinho, debatendo o Convention Bureau junto com os Convention Bureaus da América Latina. Tudo isso foi mostrando e provando cada vez mais que os conventions precisavam de mais representatividade e seriedade. E foi aí que, em 2015, a gente estava na feira, fomos almoçar no restaurante próximo, e nesse restaurante a gente começou a debater a proposta de criar, de fato, uma organização nacional, por isso que a gente chama de União Nacional de Conventions, para poder ter uma representatividade e estabelecer alguns parâmetros. Os parâmetros, inclusive, de atuação, de como faz captação, como se relaciona com o associado, como que a sustentabilidade financeira dos convênios pode ser semelhante para que no norte seja de um jeito, no sul de outro. E tudo isso fez com que a gente criasse a UNI, né? Começou com 10 convênios, hoje são 45. Aquela é a gerente executiva da UNI. E a gente tem um compromisso muito grande, né, de fortalecer os convênios e estimulá-los a serem sempre protagonistas do destino. Eles conseguem ter em toda a cadeia produtiva de viagens, turismo e eventos, o seu protagonismo de exercer um papel de estimular a cada uma das associações a trabalhar em conjunto. Tanto que daqui a pouco a gente vai receber aqui alguns convidados, representantes de entidades, que junto com a UNI conseguem promover cada um o seu destino. Eu quero dar um depoimento, assim, Porto de Galinhas é novinho, a gente está falando aí de conventions, né? 40 anos. De 40 anos, e Porto de Galinhas novinho, com 10 anos só, como foi importante a gente fazer parte da Unidestinos, ouvir os cases e aprender com São Paulo. Quantas vezes, tanto eu quanto a nossa equipe, a gente esteve no Convention de São Paulo para olhar lá como é que são os procedimentos, até se inspirando até no quadro que tem na parede. São detalhes, às vezes, com os indicadores, né? E como é inspirador ver a história de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todos os conventions que fazem parte da Unidestinos. E até estava comentando com a Keila, no Unicongresso, às vezes você vê um case de um destino bem pequeno, de um convention bureau mais jovem como o de Porto de Galinhas, e a gente se inspira até com o sentimento deles de pertencimento, de vontade de fazer a coisa acontecer, né, no destino. E assim, tem sido um momento muito inspirador. Eu queria aqui aproveitar para agradecer São Paulo, Rio de Janeiro e todos que fizeram essa história, e que a gente vê como que o nosso país pode crescer através do turismo e através das nossas entidades. E como os destinos podem se organizar e conseguir mudar a sua história, né? Que é exatamente o case de vocês. Como 4 pousadas conseguiram mudar todo um fluxo de visitantes que alcança hoje 20 mil? 20 mil leitos? 20 mil leitos. 20 mil leitos? Então, nós não quantos leitos tinha nessas pousadas? Nós estávamos falando de quanto? Começa aí com 40, 50 apartamentos que, assim, eles se juntaram porque estavam falidos. Olha, gente, essa história é muito bonita. Teve uma crise, eles passaram um ano sem turistas e só recebiam turistas aos fins de semana. E estavam um ano sem receber um turista, todos estavam falidos e nem se conheciam, e resolvem se apresentar, se unir na dor. E com 4 empreendimentos, eles conseguem procurar as companhias aéreas, procurar as operadoras, começar a dar bloqueios. E a Varig foi uma grande parceira, a VASP, e aí, a partir daí, construiu que o destino foi galgando com o tempo, mas foi através da união. E por isso Unidestinos, Unipod e todo o nosso conceito do que a gente está fazendo aqui. Tem uma frase de futebol que fala: quem pede recebe, mas quem desloca tem preferência. O destino que fica esperando vai pedir ajuda, mas não significa que ele vai receber.
Quando o destino se desloca e tem meia dúzia de empresários que tem motivação e é proativo em procurar, o que aconteceu em São Paulo? Está criando um convention bureau, vamos montar o nosso. E assim foi. E a história mostra que é iniciativa que faz o mundo acontecer. Os destinos hoje estão muito parecidos. Então, se um destino não estiver organizado, com planejamento, com material promocional, está em redes sociais, participar das feiras, roadshows, ele vai morrer na praia, porque os outros destinos estão muito ativos. E quando a gente criou o Unicongresso, a gente criou o Unicongresso com o propósito de união entre profissionais de conventions e vistos bureaus. O que isso significa? Que não é um evento para político, não é um evento para pegar verba de governo, para poder viabilizar economicamente o organizador. O que a gente faz na Unicongresso é restringir 2 dias só de profissionais do Brasil todo para debater cases de sucesso, cases que não foram tão sucesso assim, que a gente aprende com os erros, como se rentabilizar ou se viabilizar financeiramente. Então, tudo isso faz com que, uma vez por ano, a gente tenha o privilégio de reunir todos os conventions e os vistos bureaus do Brasil para ter um debate. E esse debate ele é muito rico, né? Porque a gente aprende, leva cases e tem até um prêmio, né? Mas acho que a gente tem que... Vamos extrair um pouquinho mais da Keila, porque ela está sabendo das coisas quentíssimas. Nós temos um Unicongresso aí, né? Na beira da porta, Sim. Porto em Alegre. junho, em Porto Alegre, que foi uma captação coletiva, justamente, assim, um ato de empatia, né? Da Unidestinos pela situação do sul do Brasil. Então, houve uma captação coletiva encabeçada por Porto Alegre, onde vai acontecer essa programação técnica, que a gente está na comissão, mas também com a Serra Gaúcha, né, os destinos, os 3 conventions que existem no Rio Grande do Sul, que é Gramado, Canela e região das Hortênsias, Caxias e Bento e região, colaborando também, mas ela está com muita informação assim para a gente passar para o prêmio. Depois a gente dá um spoiler do prêmio. Conta aí Quem melhor. vai ganhar? Quem vai ganhar? Conta melhor aí do Unicongresso pra gente, Pois Keila. E o Unicongresso, então, acontece de 25 a 28 de junho. Esperamos aí que todos os conventions se inscrevam, né? A gente está com... Tem a questão do prêmio também, que os conventions se inscrevem com seus cases de marketing de destinos e... Vamos combinar que o Prêmio Unidestinos começou com você, né, Vanisa? Na verdade, com o Danilo do Guarulhos Convention, que deu a ideia, né? Exato. Ele que deu a ideia, eu só botei as coisas no papel. Papel não, né? Porque no papel a gente não põe faz tempo. A gente elaborou o projeto e foi validado por uma comissão de implementação do prêmio, né? Exato. Mas conta mais aí no congresso, a gente vai ter umas novidades, né? Então, tem oficinas. Isso, oficinas de marketing digital, oficinas de Google Ads, inclusive foi uma oficina que a gente teve o ano passado, na edição passada. A gente vai ter de marketing de destinos. Temos aí uma série de conteúdos para a gente abordar aí os conventions bureaus como prática e conhecimento aí para implementar nos destinos. E aí sim tem a premiação, que a gente também inovou esse ano, porque antes era um formulário super complexo, né? E temos um corpo de jurados que é formado por consultores técnicos, que avalia esses cases. O que a gente mudou esse ano? A gente não extinguiu a ficha, mas simplificou a ficha de registro, porque é necessário, né? Mas a gente pensou que justamente alguns cases muito interessantes, por não serem selecionados como os finalistas, eles deixam de ser apresentados, porque os finalistas eles têm um momento dentro do Unicongresso para ser apresentados. E esses cases, ninguém ficava sabendo. Então, assim, vamos fazer um vídeo de 1 minuto? Então, ele envia a ficha e faz um vídeo, que é um vídeo padrão, e aí, depois a gente pode compartilhar nas nossas redes sociais. Mesmo esses que não foram os finalistas, podem ser boas práticas para outros conventions, né? Então, todos os cases que foram escritos, de alguma maneira, vão ser conhecidos e é uma forma de capacitação que o Unicongresso é um ponto, né, do nosso relacionamento. Tem outras estratégias também, né? A Unidestinos usa outras estratégias de relacionamento com o mercado, além do Unicongresso. Sim, ele é só o ápice. Sim, a gente tem também a participação nas feiras de turismo, né? Nos principais eventos do trade e nas principais feiras de turismo, como a Bavi Travel SP, EBS, a Bavi Expo, o Experience Expo, que é um evento que vai estar junto com a gente aqui no nosso Unipod, a Festures. Então, esses eventos, a Unidestinos participa de forma institucional, onde a gente consegue também um espaço. Inclusive, tem até alguns diferenciais para os associados da Unidestinos, Sim. que eles têm desconto para participar desses eventos. E que é muito importante. Então, isso permite que a gente cresça a participação dos destinos, né? Algumas feiras que tinham uma frequência muito pequena
de destinos, a partir do momento em que a gente traz e meio que chancela. Eu acho que o fato da Unidestinos participar, ela dá uma segurança para o destino de investimento naquela oportunidade, porque ela sabe que aquela pauta é séria, que aquele congresso... Porque tem um universo, né, gigantesco de feiras, de ações promocionais, e muitas vezes os destinos que, principalmente que tem uma receita restrita, você tem dificuldade em justificar, né, por que é que eu estou escolhendo estas deste universo gigantesco, né? E aí eu acho que essa chancela faz muita diferença. Mas vamos lá, né? Então, eu acho que é muito importante que quem não está ainda inscrito por Unicongresso, que é só para associados, né, Tony? Segue sendo só para associados. Então, os associados que não estão, e estamos recebendo adesões, né, de novos associados que terão a oportunidade de participar do Unicongresso se já estiverem como associados da Unidestinos, certo? Exatamente, com certeza. Então já fica o convite, né? O importante é lembrar de que quando a gente instituiu o Unidestinos lá no WTC, no WTC, lá, que foi no Center Norte, a gente, assim que criamos, fomos no Brasil Tours, no Mercado de Eventos, no Panrotas, e anunciamos a toda a mídia do trade que os convênios birôs estavam se reorganizando para ter uma representatividade nacional. Paralelo a isso, a gente foi procurar cada entidade nacional para convidá-lo para ser um membro consultivo da Uni. Ou seja, os instituidores da Unidestino veio a ser a BH, o FOB, a Resorts Brasil, a BO, que é o BRAF. Nós procuramos o apoio de cada uma dessas entidades para poder mostrar o fortalecimento de que a união é que faz as entidades serem valorizadas. Tanto que a Uni está no G20, que é um grupo de associações setoriais que, em Brasília, defende os interesses ou do setor ou do próprio destino. Isso é muito importante, porque o Convention Bureau, diferente das entidades que compram pesquisas, estudos para defender o impacto econômico na sua defesa, o Convention Bureau é muito parecido com aquela história do Pequeno Príncipe, que o invisível é essencial aos olhos. O nosso trabalho é invisível. Nosso trabalho é de bastidores. Enquanto a hotelaria está recebendo seu office, o organizador está colocando o congresso em pé, o BRAF está colocando sua feira, tem pessoas de convention bureaus do Brasil todo em alguma feira internacional ou fazendo algum roadshow, promovendo o destino para que atraia mais pessoas ou atraia mais eventos para o destino. E tudo isso é invisível. Por isso, a dificuldade até financeiramente dos convênios sobreviverem só através do Runtex ou através de mensalidade. Precisa de algo a mais para isso, para ter verba, para poder ter recurso suficiente para promover destino. E quando se promove destino, aí sim, todos os setores econômicos se beneficiam disso. Mas é uma atividade invisível que, com a proposta da Uni e do Unipod, é dar visibilidade a esse tipo de atividade. Ou seja, a Convention Bureau hoje é um negócio sério que há cada vez mais destinos interessados em se reorganizar para colocar um em pé, para ter um também. E a nossa preocupação é, não faça de um Convention Bureau apenas um Convention Bureau, faça ele dentro de parâmetros e de requisitos básicos que a Uni pode contribuir para ajudá-lo, através dos próprios consultores. Nós temos uma estrutura de diretoria e também temos os consultores técnicos, né? Na qual a Vanessa, além de instituidora da Uni, também coloca a sua contribuição voluntária para ser consultora da Uni, e que aí ajuda muitos convênios do Brasil, principalmente os novos, a entenderem para que serve essa proposta e como atuar de forma legítima. Eu acho que isso é uma pauta muito importante que tu está trazendo, Tony, porque nós somos uma rede que tem um nome igual, né, ou no máximo, assim, pelo menos semelhante, e que faz com que o mercado consumidor, principalmente, e que não é do turismo, deduza que há um padrão de serviço. É quase como se fosse uma franquia, né? Então, eu me lembro que quando a gente estava trabalhando no competitividade de conventions bureaus, nós chegamos a elencar alguns serviços que eram fundamentais que um convention prestasse. Assim, se na sua viabilidade de implementação de convention, você não será capaz, né, de atender esses requisitos mínimos de prestação de informação, de estruturação de oferta, de relacionamento de compradores, e isso requer, né, um financiamento, pode ter um convention bureau. Por quê? Porque deturpa a imagem de todo mundo que faz, porque fica muito confuso para um comprador, né, que chegou num Porto de Galinhas, um Visit Porto de Galinhas Convention, que teve todo esse atendimento, daí ele vai num outro destino, que tem um convention bureau, mas que muitas vezes é só, né, tem um funcionário, se tanto, e que ele não é capaz de atender
esse mesmo rol de prestação de serviços. E fica muito confuso. Então, nós não temos essa padronização, nós não temos essa obrigatoriedade, né, de como tem uma franquia quando você vai abri-la. E tem um fato agravante, que é o momento em que você põe essa organização, abre as portas dessa organização, por ela ser institucional e não remunerada, você não pode dizer não. Uma empresa pode dizer não. Eu disse, olha, não tenho agenda, não tenho condições de atender, né? Ou não vai fechar porque eu vou passar uma proposta e a pessoa não vai querer pagar ou vai achar que meu valor está muito alto. No Convention Bureau não tem isso. À medida que você coloca um Convention Bureau se propondo a ser um centro de referências, de informação e de apoio para os compradores que querem trazer viagens ou eventos para o destino, você vai ter que ter essa entrega. Então, tem que ter muita responsabilidade na hora de abrir um Convention Bureau, né? Não é simplesmente, ó, vamos abrir. O próprio Rio e São Paulo, eles tinham um plano de viabilidade financeira. E eu queria aproveitar justamente a tua presença, porque a gente tem essas questões de formas, né, de receitas diferentes. Eu acho que a Brenda tem um case muito interessante. Mas vamos falar, assim, do ponto mais importante de sustentabilidade financeira dos Convention Bureau, que é o Home Tax facultativo, né? Gente, é outro babado, outra informação histórica. Vocês sabiam que eles começaram a implementar o Home Tax no Canadá? Vocês sabiam disso? Não. É o Canadá que começou em 1971 e é a principal fonte de receita dos Convention Bureaus brasileiros, mas com uma diferença, né, que não é uma taxa, que é uma contribuição. Então, eu queria um pouquinho aí dos seus comentários sobre a Home Tax facultativa. Well. Bem, a gente tem que pensar sempre que a essência do Convention Bureau, a gente fala dos 3 Cs. É o C da captação de eventos, o C da capacitação, treinar para que as pessoas possam receber bem o visitante, e o C da comunicação, que é a promoção de destino. Sem esses 3 Cs, um convention dificilmente fica em pé. E muitas vezes, a iniciativa de um empresário isolado, ao criar um convention, acaba deturpando um pouco a proposta do Convention Bureau. E a gente sempre fala que sem verba não tem verbo. Não adianta criar um CNPJ só para criar uma rede de Convention Bureaus para falar que ela existe.